glorificando e exaltando o nome de Jesus. Eu quero, sem perda de tempo, convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1. Vamos ler apenas o versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. O Espírito do Senhor já está aqui. Então temos a certeza de que Ele vai falar ao nosso coração, pois é Ele quem prega. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Todos acharam? Capítulo 1, apenas o verso de número 6, bem conhecido de todos os irmãos. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Já oramos e quero te convidar a tomar seu assento, em nome de Jesus. Não tive o privilégio, como os irmãos, de crescer numa igreja com uma base doutrinária tão forte como a Assembleia de Deus. Porém, desde que me converti, aprendi que o caráter cristão é determinante para que nós possamos obter sucesso em nossa vida. Afinal, quem de nós quer ter um amigo mau caráter? Um esposo mau caráter? Uma esposa mau caráter? Ninguém. Nenhum de nós. E o nosso caráter torna-se então nosso maior valor quando as pessoas se achegam até nós e começam a descobrir verdadeiramente quem nós somos. É muito interessante porque quando eu li esse texto, Deus disse algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, e como o pastor Leopoldo citou aqui no começo, olhamos para o capítulo 3 do Evangelho de Atos, do livro de Atos, melhor dizendo, nós vemos que o texto começa com um fato muito poderoso. E o verso 1 diz que Pedro e João estavam subindo a hora da oração. Se lemos este texto isolado, não vamos entender aquilo que efetivamente ele quer dizer. Neste capítulo 3, verso 1, nós vemos a resolução de um grande problema que Jesus teve nos seus 3 anos de ministério. Quando Jesus chama Pedro e seu irmão, e também chama João e seu irmão, eles eram concorrentes porque eram pescadores muito perto. João tinha sempre um problema, porque ele era da turma das redes furadas. Então quando Jesus chegou até ele, o seu pai estava costurando rede. Quando Jesus os chama e eles começam a trabalhar, nós vemos que Jesus tem dentro do seu ministério uma grande dificuldade. Pedro tem grande ciúme de João, porque João era o único dos discípulos que ouvia o barulho do coração de Jesus. E Pedro era tão apaixonado por Jesus que ele tinha um amor platônico. Ele não negou Jesus porque só Jesus ia morrer. Ele negou Jesus porque ele queria Jesus só para ele. Ele negou Jesus porque ele achou que Jesus era só dele. Então, durante todo o ministério de Jesus, Pedro, que todos nós sabemos, foi um problema, porque ele era sempre impulsivo, dizia o que vinha à sua boca, e nós sabemos que para ter sucesso em nossa vida, temos que medir as palavras. Medir as palavras faz parte de um homem e de uma mulher de bom caráter. Engolir muitas vezes as palavras faz com que você possa chegar longe. Pedro não era assim. E durante todo o seu ministério, ele sempre ficava preocupado com João. Se você analisar os primeiros capítulos de Atos até chegar ao capítulo 3, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que nós vamos ver as últimas palavras de Jesus no capítulo 1, dando a orientação para que o seu povo fique em Jerusalém até receber poder, e assim então partirem para evangelizar e pregar o reino de Deus. No capítulo 2, cumpre-se a promessa, e é interessante que a promessa do Espírito que Joel profetizou com tanta clareza no capítulo 2, a partir do verso 28,
Quando eu leio o capítulo 2 de Atos, eu começo a ficar um tanto quanto entristecido. Porque o capítulo 2 e verso 2 diz: e de repente. É interessante que Deus trabalha na nossa vida e é de repente. Uma hora você está de um jeito, de repente Ele começa a mudar a sua vida e começa a cumprir as promessas dele sobre você. É por isso que precisamos estar atentos. Mas mesmo que eles agora receberam a promessa e começaram a falar novas línguas e começaram agora a viver a plenitude do Espírito que o Pai não queria dar ao homem, Ele disse no capítulo 6 do livro de Gênesis: o meu Espírito não mais contenderá comigo por causa do homem. É isso que está escrito no texto original. Então Jesus vai até o Pai e Ele diz aos seus discípulos antes de ir ao Pai que Ele daria outro Consolador, mas Ele não podia, porque o Pai havia dito que Ele não daria mais o Espírito ao homem. E Jesus disse: Pai, mas eu prometi para eles. E o Pai disse: o problema é seu. Eu disse que o meu Espírito não contenderia mais comigo por causa do homem. Jesus então está diante de um grande problema, porque o Pai disse que não daria e Ele disse que daria. E agora a Bíblia diz que Jesus rogou ao Pai. Você sabe o que é rogar? Rogar é pedir por uma coisa que você não tem direito. Olha para o seu irmão do teu lado e diga assim para ele: se você não tem direito de alguma coisa, Jesus te trouxe aqui para dizer: comece a rogar a Ele, porque tudo que você não tem direito, Deus te fará tomar posse no nome de Jesus. Aí Jesus chega até o Pai e diz: Pai, tudo bem, já que você não vai dar ao homem, eu quero te fazer um pedido extra, um pedido especial. Pois não, filho, diga. Já que tu não vais dar o meu Espírito aos homens, dá pelo menos a minha igreja. Você não entendeu? Ele não deu ao mundo, mas deu a mim e a você o poder de termos dentro do nosso coração o Espírito de Deus, que nos faz com que o homem exterior possa se corromper, mas por causa do Espírito de Deus que opera em nós, o nosso homem interior se renova de dia em dia, para a glória e honra do nome dele. O Pai deu a sua igreja. Eles vivem agora o cumprimento da promessa de Joel. Mas há um problema. Sabe qual é? Ainda não havia milagres. Os milagres haviam sido feitos no ministério de Jesus, e após a sua morte os milagres não haviam acontecido ainda. Por que não havia acontecido? Porque os milagres começam a acontecer quando o nosso caráter começa a ser mudado. Quando nós olhamos para João, que encostava a cabeça no peito de Jesus, e olho para ele e digo: ele pode encostar a cabeça no peito dele e ouvir a batida do coração, mas o pastor da igreja dele vai ser eu, porque no reino de Deus todos nós temos o seu lugar. Cada um de nós, o reino de Deus é muito grande, e nós precisamos entender isso, porque isso é um princípio que precisa estar no nosso caráter. É olhar para um irmão tendo sucesso no ministério e dizer: Deus continua o abençoando. Precisamos semear no nosso caráter, para olharmos para o nosso irmão e desejar ver a bênção sobre a vida dele. Jesus disse: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós temos enorme facilidade de chorar com os que choram, mas quando é hora de nos alegrarmos com os que estão se alegrando, o nosso coração começa a ficar apertado e dizer: Deus, e quando será a minha vez? Veja que nós precisamos ter caráter. Há 3 semanas atrás houve um convite de uma irmã de nossa igreja. Seu marido não é crente, e ele estava com uma inflamação no nervo óptico. Isso estava dando nele uma dor de cabeça muito profunda, e ele não ia à igreja. Começamos a fazer o primeiro culto, fizemos o primeiro culto. A cunhada dele aceitou a Cristo e o cunhado dele voltou para Cristo. Glória a Deus, diga glória a Deus. No segundo culto, e eu lancei o apelo para ele, fiz o convite para ele entregar a vida a Jesus, ele não quis. No segundo dia, ele não quis.
Mas naquela semana ele convidou um pastor para perguntar ao pastor o que era aceitar a Jesus. Um dia antes de nós irmos, estamos indo todas as quartas-feiras, um dia antes, foram um casal que é família dele, primo deles, e eles estavam conversando, e a esposa dele disse: está vindo aqui da minha igreja um pessoal fazer aqui o culto, e tem sido uma benção. É mesmo? Que igreja que você está indo? E ela disse: eu faço parte da comunidade evangélica Além do Véu. É mesmo? Que benção. Os irmãos talvez conheçam pelo CD que toca na rádio, a música Nasci para Vencer. E ela disse assim: e quem está vindo aqui fazer o culto? O casal familiar dele que eu estava visitando. Ah, é o Júlio. Não acredito. Por quê? Eu conheço o Júlio quando ele começou a trabalhar na igreja, bem pequenininho. E eu fico feliz de ver ele fazendo culto na casa de vocês e Deus usando a vida dele. Agora eu te pergunto, imagina se toda a minha vida eu tivesse sido mau caráter com essa família. Um dia antes, Deus mandou eles para nos recomendar sem que nós soubéssemos. Se não tivéssemos testemunho e não conhecessem o nosso caráter, o que talvez eles diriam? E nós temos que estar preocupados com o nosso caráter, sabe por quê? Porque os dons, eles são gratuitos, mas o caráter tem um alto preço. O caráter tem um preço muito alto, de você não abrir mão dos teus valores e nem da presença de Deus, para continuar firme dentro dos teus princípios e vivendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo agora então escreve uma carta não para uma igreja que começou segundo o capítulo 16 e verso 12 de Atos com a conversão de Lídia, uma mulher muito rica só pelo que diz sobre o seu trabalho. Mas o apóstolo Paulo encontrou naquela igreja amigos que estenderam a mão e que lhe mandaram donativos através de um de seus discípulos para que chegasse a mão dele, para que a obra na vida dele acontecesse. Ele agora para e escreve uma carta a esta igreja. E que eu acho mais interessante que nós, como igreja de Cristo, precisamos entender de uma vez por todas em nosso coração, é que quanto mais servimos a Deus e quanto mais deixamos Deus trabalhar no nosso caráter, mais parecido com Ele vamos ficando. E ele começa dizendo neste verso, depois de abençoá-los, ele agora quer abençoá-los mais. Porque quando você gosta de alguém, você quer abençoar ele uma vez, mas você quer abençoar duas, depois você quer abençoar três, você quer levar para sua casa, você quer que ele coma o que você come, você quer, se ele não está bem vestido, você quer dar uma roupa para ele, porque quando você ama alguém é assim. Esse era o sentimento de Paulo com esta igreja, ele amava ela, e ele diz assim, ó, tendo por certo isto mesmo. Que coisa poderosa, irmãos, porque quem está falando aqui não é qualquer pessoa, é o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele começa agora a dizer para eles, vocês têm que ter por certeza, por convicção. Quando eu vejo o apóstolo Paulo referindo-se a eles, tendo por certo, eu me lembro quando ele escreve a sua primeira carta, 10 anos antes de escrever essa, no ano 54 depois de Cristo, quando ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 12, a parte A do verso, ele diz, digo eu e não o Senhor, porque em sua vida ele tinha tanta autoridade, que ele podia, como Moisés, falar no lugar de Deus. Ele não precisava ter ali na mão uma Bíblia, mas ele disse, não diz o Senhor, mas digo eu. E o mesmo homem que está se referindo ao maior objetivo do coração de Deus, lá no capítulo 7, que é o casamento, que é a família, ele que ali inaugura a concessão apostólica, agora o poder de Deus